Olá, galerinha do 8º ano da Escola Municipal Raimundo Nonato Monteiro Santana. Aqui quem vos fala é o professor Ronaldo, professor de Ciências. E hoje a aula vai tentar explicar para vocês os níveis de organização dos seres vivos. Nós vamos tomar emprestado alguns slides da professora Cláudia Omar, professora da Rede Municipal de Teresina, e nós fizemos só algumas modificações, aumentando o tamanho da letra, mas os slides foram produzidos por ela, tá bom? E ela vai gentilmente nos cedeu para a gente passar para vocês os níveis de organização dos seres vivos. Bom, aqui é o professor Ronaldo e vamos lá. Bem, quando a gente fala em nível de organização dos seres vivos, você pensa em quê? Tá certo? Você pensa no que vai acontecer com você ou conosco. O que é nível? Fala de estratos, é uma coisa estratificada, está dentro ou fora. Níveis de organização, então tudo tem um nível de organização. Nos seres vivos não é diferente e neles nós vamos ver a partir de agora. Então qual seria o primeiro nível de organização dos seres vivos? Bom, nós vemos aqui esse slide, nós temos vários ícones aqui mostrando, vocês já viram, que é uma organização, né, bem estruturada do que seja essa, até chegarmos no organismo. Vejamos, nós estamos com um átomo. Não se preocupe que aqui nós vamos falar cada um desses pedacinhos. Aqui nós vamos dizer exatamente o que é, né? Nós começamos com o átomo, que é o nível menor da matéria. Depois vamos para a molécula. Depois as organelas, célula, tecido, órgão e sistema. Existe só esse, professor? Não. Esse é um tipo de organização para o organismo. No caso aqui nós estamos falando do corpo humano, né? Corpo humano, certo? Existe outro? Existe outros, mas não é nossa função falar deles agora nesse exato momento, tá bom? Bom, eu sugiro que você, quando for assistir essa aula, anote essa sequência, ela é muito importante. Ela cai no Enem, cai no vestibular, cai em prova, tá certo? Para você ter bem isso claro. Bom, tem outro nível, como a gente está dizendo ainda agora, os níveis de organização biológica. É uma maneira hierárquica para estudar os seres vivos. O que é hierarquia? É um comando que está acima do outro, ou mais geral que o outro. Tudo na vida tem que ter uma hierarquia, né? Assim indicando o nível mais simples até o mais complexo. Vai do nível mais simples até o mais complexo. Aqui eu tenho duas vias, né? Da esquerda e da direita. Da esquerda para os seres, os animais, e esse da direita para os vegetais, a minha direita, né? Eu estou apresentando aqui no computador. E aqui eu tenho um desenhozinho representando a união de tudo isso. Os animais e os vegetais, nós teríamos um outro nível de organização. Tá beleza? Muito bem. Então vamos lá então. Bom, vamos agora falar do nível de organização dos seres vivos em geral. Você está vendo lá, ó, nós começamos com o menor. Átomo, depois molécula, organela, célula, tecido, órgão, sistema, organismo. Veja, é do mais simples, né, que é o átomo, até o organismo, que é o mais complexo. É uma hierarquia, do mais simples para o mais complexo, tá certo? Então vamos lá então. Bom, o que seria o átomo? Aqui diz, partícula constituinte da matéria, formada por prótons, nêutrons e elétrons.
Toda matéria é formada por átomos. Lá no nono ano você vai ver isso aqui com mais detalhe. Mas não impede que você pesquise. Aí você tem à sua disposição um celular que você pode pesquisar mais coisas, tá certo? Molécula. O que seria molécula? É a menor porção de uma substância constituída por átomos do mesmo elemento químico ou diferentes elementos. Bom, é mais ou menos assim. A água, vamos pegar aqui a água. A água é formada por átomos? É. Quais são os átomos que tem a água? Tem dois tipos de átomo, o hidrogênio e o oxigênio. A molécula é quem? É quando eu junto oxigênio e hidrogênio formando H2O, então é a molécula da água. Mais ou menos assim. Simples assim. E organela? O que seria uma organela? Seriam estruturas presentes no citoplasma de todas as células dos eucariontes, que desempenham funções comparáveis aos órgãos de um corpo, de um organismo, tá? Mais ou menos, grosso modo, organela seria o diminutivo de órgão. Você não tem o seu coração que impulsiona o seu sangue para todas as células? Órgão tem uma função, organela dentro da célula tem a sua função. Nós vamos ver com detalhes, bem detalhes, a função de cada organela nos outros assuntos que nós vamos ver aqui no 8º ano. E célula é a unidade estrutural e funcional da vida e pode ser de dois tipos, eucarionte e procarionte. Não sei se vocês que estão assistindo essa aula foram meu aluno lá no 7º ano, mas lá no 7º ano a gente fala muito bem sobre célula eucarionte e procarionte. Pelo menos no começo desse ano a gente tentou falar para alguns alunos sobre isso aqui, o que é eucarionte e o que é procarionte. Tá? Eucarionte seria aquela célula que tem um núcleo organizado. Tem membrana, citoplasma e núcleo, e esse núcleo está dentro, tá? Material genético guarda ele dentro de uma membrana nuclear. Já os procariontes não têm essa membrana nuclear, não protege, não organiza, é desorganizado. Para dar exemplo, nós temos aqui uma célula animal e uma bactéria. A célula animal é eucarionte e a bactéria é procarionte, tá? Mas vamos ver com mais detalhes mais para frente. Bom, continuando a sequência, nós temos tecido, que seria o quê? Grupo de células dos organismos multicelulares que apresentam estrutura e funções fundamentalmente semelhantes. Resumindo, grupo de células que funções específicas. É um tecido. Bom, eu tenho as células epiteliais. As células epiteliais formam um tipo de tecido, que seria o tecido epitelial. Aí tem vários outros tipos de tecidos. Tem o tecido muscular, tem o tecido nervoso e assim por diante. E o que seria um órgão? É um conjunto de tecidos que interagem para a execução de determinadas funções vitais. Vamos lá. Vamos pegar o tecido, as células epiteliais que formam o tecido epitelial. O tecido epitelial forma o quê? A pele, que é um órgão, é o maior órgão do corpo humano, é a pele, porque se estende por todo o corpo humano, tá certo? E a junção de vários órgãos, executando determinadas funções e trabalhando de maneira harmônica, nós temos quem? Um sistema. E vários sistemas juntos, conjunto de todos os sistemas, forma o organismo. Deu para entender, minha gente? Veja que nós começamos do nível mais simples, chegando no nível mais complexo, mais completo, vamos dizer assim, tá? Bom, aqui eu tenho uma representação dos sistemas. No caso aqui, o sistema digestório, que a gente vai ver logo depois, né? Aí ele diz aqui, os sistemas são um grupo de órgãos que trabalham em conjunto. Veja, que resumo legal, né? Bem sucinto, bem prático. Isso é sistema. Nós temos vários sistemas no nosso corpo. Sistema digestório, sistema circulatório, reprodutor, né? Genital, urinário e assim vai. Nós temos vários
trabalham todos para um bem comum. A gente estuda separado de forma didática, mas todos eles estão interligados. Qual seria a função principal? Manter a vida, manter as células funcionando, tá bom? Tudo tem uma ligação. E aqui nós temos os órgãos, né? Aqui no caso nós pegamos do sistema digestório alguns órgãos. Esse aqui é o fígado, que é bem no centro. Depois nós temos o estômago, temos a língua. São parte do sistema que tem funções bem específicas. Nós vamos falar de cada uma delas agora. Vamos falar depois, lá no próximo slide, que nós vamos falar detalhadamente como funciona o sistema digestório. Bom, e os tecidos são um grupo de células que tem a mesma função. No caso aqui, nós pegamos aqui, tiramos lá da foto, né? Destacamos aqui o fígado, cortamos o pedacinho do fígado, nós vamos encontrar o quê? As células hepáticas. Qual seria a função das células hepáticas? Fazer o fígado funcionar de maneira adequada. Lá no outro slide, nós vamos ver qual é a função do fígado, o que ele faz, né? Tem várias estruturas. Aqui nós pegamos um outro, né? Que é um desenho, desenho não, é uma maquetezinha do estômago, não é real. Mas aqui nessa outra imagem mostra como ele é todo divididozinho em camadas, né? Estratificados. Cada estratificação dessa é um nível de organização do tecido do estômago, tá? Que tem uma função muito específica no sistema digestório, né? A gente vai ver lá também com bastante calma. Bom, pega lá o órgão, né? Célula, tecido, e agora vamos pegar aqui, ó, especificamente, eu vou ampliar aquela fotinha lá e aqui, ó, as células hepáticas trabalhando, né? Funcionando, dando um destaque legal aí, beleza? Muito bem. E nós chegamos nas células, né? Células seriam consideradas as unidades fundamentais da vida, já que possuem organelas que realizam atividades como respiração, digestão e outras, tá bom? Para nós considerarmos um ser vivo, esse ser vivo tem que ter células, como a gente disse lá no início, né? As células podem ser de dois tipos, eucariontes e procariontes. Lembrando, as procariontes seriam essa do meio aqui, ó, bem essa célula roxa, tá vendo aí, ó, a membrana, o citoplasma e o núcleo. Esse vermelho aqui é uma bactéria, é um paramécio, é uma organela, é um organismo, melhor dizendo, procarionte. Ele não tem aquela estrutura organizada. Se nós tivéssemos aqui uma bactéria, né, você iria ver que todo o material nuclear da bactéria é disperso pelo citoplasma da célula. Por isso que ele chama procarionte. É uma projeção do que seria uma célula eucarionte, tá bom? Bom, vamos ver aqui, ó. Olha só, aqui é a célula animal, né? Bem resumidazinha, tá bom? Bem claro para a gente entender. A membrana é a parte da célula que permite a entrada e saída de substâncias. Ela tem uma capacidade de selecionar o que entra e o que sai, tá bom? Ela impede que coisas entrem, mas permite que outras coisas possam entrar. E o citoplasma é todo um meio gelatinoso onde está todas as organelas. E essa parte central teria o núcleo, que tem a função da reprodução da célula, onde está o DNA. O que seria o DNA? Seria o ácido desoxirribonucleico. Toda célula tem que ter DNA, tá? Porque tem que ter núcleo para se reproduzir. Sem núcleo não tem reprodução. Tá? Aqui, para finalizar, né, eu trouxe algumas imagens para vocês, né, chamar a atenção de vocês, ó. Ali um modelo bem
bem mais moderno do átomo, tá? Aqui eu vejo a estrutura helicoidal do DNA, né? Você vai ver isso mais adiante. Nós temos aqui fotomicrografias de células. Aqui na esquerda eu tenho a representação da célula animal e vegetal. E tenho aqui um bebezinho representando um organismo e aqui um sistema. Ok? Espero que você tenha prestado atenção. Você volta esse slide, anota, gente, copia e estuda, certo? Vamos lá, minha gente, vamos estudar. Até a próxima.